Vamos falar de esporte? O Flamengo ontem foi guerreiro, mas perdeu para o PSG nos pênaltis, após um empate de 1-1. E quem vai comentar sobre esse resultado? Mauro Betting está conosco nessa manhã. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado, Nonato. Um privilégio de ofício estar com vocês, mesmo nessa hora tão cedinho, porque vou a quarta-feira gorda do futebol brasileiro e mundial, né? É isso. Bom dia, professor. Conta tudo. Pois é, o caso do Flamengo vai ter gente, perdeu, cara. Para você estar lá, você precisa ser campeão da América, e o maior campeão da América, tetracampeão, e depois de ser campeão brasileiro. E dá para dizer, pelo menos eu imaginava, antes de a bola rolar em Doha, no Catar, que a gente teria o sul-americano com mais chances de voltar a ser campeão mundial, como a gente não tinha desde 2012, Soraya, quando o Corinthians foi bicampeão mundial. E foi o que se viu, porque desde 2004, quando o Porto e o Once Caldas fizeram a final do último mundial daquele formato, antes da FIFA assumir de vez a partir de 2005, foi a última vez que tivemos pênaltis, como tivemos ontem no Catar. Uma atuação infeliz do excelente goleiro Rossi, que falhou duas vezes, um gol foi anulado, que a bola saiu, outra saiu o gol. O Flamengo foi buscar um pênalti infantil do Marquinhos sobre o Arrascaeta, bem convertido pelo Jorginho, e foi o jogo lá e cá. O PSG tem 5 vezes mais orçamento do que o Flamengo, como acontece outras vezes, ainda mais no futebol tão injusto como o do Brasil. Mas dá para dizer que o Flamengo foi grande e mais, e que vai voltar outras vezes para a Copa do Mundo pelo nível de qualidade de trabalho, time, investimento e esse excelente trabalho, sim, do Felipe Luiz. Continua dominando a América do Sul junto com o Palmeiras, não tem sem dúvida. dúvida. O Flamengo, acho que ainda volta muitas vezes ao Mundial mesmo. Agora, Mauro, ontem a gente teve também a Copa do Brasil, com Vasco e Corinthians, ou Corinthians e Vasco, não saíram do 0-0, muita gente torceu um pouco o nariz pro jogo, o Corinthians não foi bem, principalmente por jogar em casa. O Vasco leva alguma vantagem lá pro Maracanã em virtude de decidir lá, ou tá tudo em aberto? Nonato, eu vou dar uma apostadinha aqui, até porque Betting eu tenho que honrar o sobrenome, né? Boa. Embora mureteiro, vai para os pênaltis no domingo. Porque assim, o Vasco é a grande surpresa, como o próprio Corinthians. Eu não imaginava que essa seria a final. Cruzeiro e Fluminense estavam melhores, mas foram melhores nas semifinais, tanto o Corinthians quanto o Vasco. Mas o jogo ontem é para esquecer. Uma noite fria em Itaquera, 16, 17 graus, mas a sensação térmica futebolística foi ainda pior. Foi um dos piores finais que eu vi, não foi um bom jogo, mas o Vasco foi melhor e mostrou qualidades para no Rio de Janeiro, no domingo, no Maracanã. Aliás, vão refazer aquela grande final do Mundial da FIFA de 2000, mas precisam jogar muito mais. Vão jogar? Não sei, porque tem todo o desgaste, tem toda a pressão. O Vasco jogou melhor, poderia ter voltado com o resultado ainda melhor para o Rio de Janeiro, mas segue tudo aberto, porque o Corinthians é um jogo, depois joga bem fora de casa e o Vasco tem crescido. Vou ficar meio mureteiro mesmo. É jogo, decisão para os pênaltis, mas o Vasco agora tem mais condições do que tinha antes de a bola rolar, se é que rolou ontem em Itaquera. Bom, se for para pênalti, já tem Corinthians. O Hugo Souza pega muito, apesar do Léo Jardim. E o Léo Jardim também não ser ruim. Se for nos pênaltis, Soraya e Nonato, pode ser o que aconteceu ontem, quando o goleiro Sofanov, que ninguém conhecia, russo, catou 4. Do jeito que defendem Hugo Souza e Léo Jardim, vai ser 0-0 nos pênaltis, e aí a CBF que se vire para ver o critério de desempate. Mauro, obrigado, viu? Obrigada. Sempre um privilégio. Valeu, Soraya, Nonato, torcida da Jovem Pan. Até a próxima.